Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha nesta santa liturgia, talvez você que está aí no trabalho, talvez esteja viajando, mesmo nesse tempo de pandemia, às vezes, tem algumas coisas extraordinárias que temos que fazer. Você que está aí na sua casa, rezando conosco. Hoje, a palavra de Deus nos convida a contemplar ou a buscar as coisas do alto. E aí talvez assim, mas que coisas do alto é essa que a palavra nos está falando? Tanto a primeira leitura como o Evangelho. Nestas afirmações, mais ou menos sintetizamos a liturgia da palavra. Na atitude de Pedro, que declara: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Evangelho nos descreve: aquele que vem do alto está acima de todos. Somos do alto e, nesse sentido, podemos parafrasear, pertencemos a Deus. E quando, olhando esta palavra está sendo dirigida, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de um modo especial, a Jesus. Se coloca a superioridade de Jesus, não a superioridade nesse sentido de dominar todos os homens, de mostrar um poder que oprime, um poder que torna as pessoas escravas, mas a superioridade do amor de Deus. A superioridade de Jesus é porque ele vem da parte de Deus, ele veio do céu. E ele é aquele que traduz. Na nossa vida nós precisamos muitas vezes de tradutor. Você que tem o seu computador, às vezes tem o seu celular, quando você vai lá pesquisar certas coisas, que abre numa página, está tudo em inglês, ou em chinês, ou entre outras línguas, e você coloca a mão na cabeça. Quem poderá nos ajudar? Não vai ser o Chapolin Colorado, né? Hoje tudo é o Google faz a transcrição, a tradução de tudo. Mas para nós, quando nós estamos perdidos, às vezes não compreendemos a vontade de Deus, qual é o rosto de Deus, quem vai traduzir a vontade de Deus para nós? É o próprio Jesus. Jesus revela para nós aquilo que ele ouviu do Pai. Que ele ouviu e viu do Pai. Então, ele dá testemunho para nós. E aqui é uma declaração do Evangelho, que praticamente é aquilo que São João já vai trazer para nós no início do Evangelho, no prólogo. No início era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e este Verbo veio habitar entre nós. Perceber que aqueles que rejeitam Jesus, está rejeitando o céu. Aqueles que estão rejeitando Jesus, está rejeitando o próprio Deus. Está rejeitando a palavra de Deus, porque Jesus, ele disse: eu não falo por mim mesmo, eu falo daquilo que o Pai me disse. E nós percebemos, irmãos e irmãs, que esta liturgia da palavra hoje nos faz pensar. É possível a gente viver num mundo em que os ventos sempre sopram a nosso favor? É possível a gente anunciar o Evangelho, a boa notícia, este amor de Deus, sem enfrentar perseguições, oposições? A comunidade primitiva, os primeiros discípulos, no testemunho que deram, nas experiências que fizeram, atesta para nós. É impossível anunciar o Evangelho e não ter oposição. É impossível anunciar o Evangelho e não ter conflitos. Porque, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela não é aceita de imediato.
A presença de Deus também não é acolhida de imediato. E se esta não, né, se esta ela é anunciada em meio às trevas. Dizia, né, escutando o vídeo do Frei Carlos Mestre, ele dizia, nesse contexto de pandemia, eu falei assim, olha gente, há uma luz no final do túnel. E ele dizia, gente, não há uma luz no final, há uma luz no meio do túnel. É preciso descobrir esta luz, trazer para a nossa vida. E aquele que não descobre, aquele que descobriu, às vezes percebe que tem essa luz, mas esta luz está rompendo com aquela realidade de vida contrária àquilo que Jesus anuncia, naturalmente vai se opor, vai perseguir. E aí Pedro vai dizer, olha, a experiência das primeiras comunidades, é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então a Ele nós devemos obediência. Então é só aquele que de fato fez essa experiência de luz do ressuscitado é capaz de agir assim como Pedro. E Pedro aqui representa toda a comunidade, queridos irmãos e irmãs, que não se deixa se intimidar, que não se deixa se rebaixar. Pedro representa a igreja, essa igreja autêntica, essa igreja que enfrenta todas as adversidades contrárias ao projeto de Deus, onde nós estamos. Hoje a gente escuta tantas coisas, a gente vê tantas coisas, que é um convite à hipocrisia, que é um convite à falsidade. Mas o convite à falsidade, muitas vezes somos tentados a entrar nisso, e se não entramos nisso ainda, é porque nós temos certa convicção, nós temos fé. A oração, a palavra de Deus está nos sustentando. Porque senão, nós vamos obedecer aos homens, não a Deus. E aí nós vamos dizer como em alguns contextos a gente escuta, eu não posso dizer isso não. Eu não posso falar a verdade porque fulano tem aqui, fulano não gosta. Eu não posso fazer isso por causa de fulano, eu não posso fazer isso por causa de fulano. Você vai se anulando, você vai anulando a fé em sua vida. Você vai deixando de propagar a boa notícia, o evangelho. Porque o evangelho, amados irmãos e irmãs, ela é boa notícia. Boa notícia, talvez para quem está desesperado, quem não está sendo acolhido, quem está sendo injustiçado, quem está sendo caluniado. A palavra de Deus vem como boa notícia, mas no primeiro momento, aqueles que estão sendo o causador, não acolhe a palavra como boa notícia, como uma boa palavra, como palavra de salvação. E é este o testemunho que nós ouvimos também, amados irmãos e irmãs, no Evangelho. Aqueles que vocês fizeram todo tipo de maldade, Deus o ressuscitou e nós o reconhecemos como nosso Salvador. É importante isso. Para que nós possamos resistir, para que nós possamos ser verdadeiros, autênticos, pessoas do Evangelho, precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Há pouco nós estávamos aqui fazendo a nossa adoração. Se a gente não acredita na presença de Jesus, que Jesus ressuscitou, não vai ter efeito essa nossa adoração, essa nossa oração. Não vai ter efeito. Mas se a gente acredita, isso nos alivia, isso nos fortalece, isso nos alimenta. Isso cria resistência, né? Cria resistência ou dar resistência para a gente levar à frente a missão. Jesus e nem os discípulos procuraram agradar ao mundo, mas procuraram agradar a Deus. Eles não procuraram, de modo especial, aqui trazemos Jesus.
Jesus não procurou a melhor posição social, que foi a tentação que nós escutamos lá no Evangelho no início da Quaresma, né? Olha, se você vai ter a melhor posição social, todo mundo vai bater palma, vai te elogiar. Se uma coisa que não vai te faltar é muitos bens, muitas coisas materiais, muito dinheiro. Ah, você sabe aquela pessoa lá, o rei, todo mundo vai bater palma para você, você vai ter a bênção do rei, você vai ter isso. Jesus recusou tudo isso, porque aceitando fazer a vontade dos homens, ele desistindo de fazer a vontade de Deus. Seja isso para nós hoje. Nós queremos fazer a vontade de Deus, insistir em fazer a vontade de Deus, ou desistir de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do mundo, fazer a vontade, né, de certas pessoas, de certas forças que se contrapõem àquilo que Deus nos veio, né, revelar em seu Filho Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que nesta liturgia nós possamos não esquecer de Deus, mas levantar os nossos olhos para o céu, perceber as coisas do alto. Nós não somos da terra, mas a nossa vida é destinada às coisas do alto, à glória celeste, aonde está Cristo sentado à direita do Pai, o ressuscitado. Que nós nessa liturgia possamos fazer este movimento, de sair para deste aprisionamento material, desta realidade deste mundo, para lançar o nosso olhar para a realidade de Deus, para as coisas que nem sempre aparecem, mas que são essenciais, que nos faz felizes, que dá qualidade, não só à nossa vida, mas à vida das pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Amém?